Juíza Gabriela Hardi, que condenou o presidente Lula, reassume processos da Lava Jato. Líderes partidários decidem antecipar votação das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. Major que comandava policiais e autorizou quebradeira no dia 8 de janeiro em Brasília foi preso novamente. Conta de luz dos brasileiros vai custar até 15,5% mais caro no próximo domingo. Pesquisa mostra que nem sempre o salário é o item mais importante para o trabalhador que procura emprego. Polícia de Portugal volta a fazer buscas para tirar dúvidas sobre o assassinato de Madeleine McCann, 16 anos atrás. Polícia da Espanha detém 7 torcedores suspeitos de racismo contra o jogador brasileiro Vini Júnior. E a profissão inusitada de um suíço é ensinar turistas a como sentir melhor os aromas durante os passeios. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O major da PM do Distrito Federal responsável pelo comando das tropas no dia 8 de janeiro na região da Praça dos Três Poderes foi preso nesta terça-feira. Pela segunda vez, a Polícia Federal prendeu o major Flávio Silveira da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa nova prisão foi em cumprimento a uma determinação do STF no âmbito da Operação Lesa Pátria. O major Flávio Silveira era o responsável pelo comando das tropas aqui na Esplanada dos Ministérios no dia 8 de janeiro, quando manifestantes invadiram e depredaram as sedes do Congresso Nacional, do Supremo e do Palácio do Planalto. O major foi flagrado, dando ordens para que as tropas recuassem na via de acesso ao Supremo Tribunal Federal, permitindo desta forma que os manifestantes avançassem até a sede do Judiciário. Nesta, que é a 12ª fase da Operação Lesa Pátria, a Polícia Federal cumpriu também 4 mandados de busca e apreensão aqui no Distrito Federal. Nesta fase, os alvos são investigados por omissão ou participação nos atos de 8 de janeiro. As investigações começaram logo após os ataques e continuam até que tudo tenha sido esclarecido. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o 6º julgamento para transformar ou não em réus mais 131 pessoas acusadas de participar das manifestações do último dia 8 de janeiro em Brasília. Até agora, o STF autorizou a abertura de processos contra 1.045 pessoas. O primeiro a dizer sim contra os acusados foi o ministro Alexandre de Moraes. O mesmo Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a execução imediata da pena de 8 anos e 9 meses de reclusão do ex-deputado Daniel Silveira. A condenação foi determinada na corte em abril do ano passado. O ministro determinou ainda a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário. A decisão ocorre após o Supremo, por maioria, ter considerado inválido o perdão da pena concedido a ele pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes é o relator da ação penal contra Silveira, que está atualmente em prisão preventiva no Rio de Janeiro, devido ao descumprimento reiterado de medidas cautelares. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo em abril do ano passado a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques aos ministros do tribunal e instituições, além da perda do mandato, a suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. E a juíza Gabriela Hardi, da 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, está de volta. Ela reassumiu a direção da Operação Lava Jato. Foi ela quem condenou o presidente Lula no caso do sítio de Atibaia em 2019. Na ocasião, um perito contratado pela defesa de Lula
apontou um suposto plágio cometido por ela ao utilizar trechos inteiros da decisão assinada por Moro no caso do triplex na Lava Jato. Ela foi afastada, mas nada ficou provado. Agora, aos 48 anos, Gabriela Hart reassumiu os processos da Lava Jato no lugar de Eduardo Apio, que comandava a operação desde fevereiro deste ano. Mas ele passou a ser investigado por supostamente intimidar o filho de um desembargador com um telefonema. O ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, disse hoje que foi ele quem ajudou a desvendar o telefonema. Ele também criticou Eduardo Apio, que terá 15 dias para se defender. Segundo Moro, Apio é desequilibrado emocionalmente e meteu os pés pelas mãos. Também elogiou Gabriela Hart, de quem sempre foi próximo, dizendo que ela é uma mulher íntegra. A Justiça do Pará suspendeu a nomeação da esposa do governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, para o cargo de procuradora do Tribunal de Contas do Estado. Segundo Raimundo Santana, da 5ª Vara da Fazenda Pública, o caso está enquadrado na prática de nepotismo. Daniela Barbalho receberia salário de R$ 35 mil por mês para monitorar as contas do marido no governo paraense. O cargo de conselheiro do tribunal é vitalício. O Conselho Nacional de Justiça impôs nesta terça-feira a aposentadoria compulsória ao juiz Marcos Scalércio, acusado de assédio e importunação sexual contra ao menos 3 mulheres em São Paulo. Ele terá direito a vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Scalércio atua como juiz substituto no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo e estava afastado de suas funções desde setembro de 2022. Por decisão anterior também do SCNJ. Por unanimidade, os conselheiros concluíram haver indícios de infração disciplinar por parte do magistrado que nega as acusações. O colegiado votou o relatório final de um processo administrativo disciplinar no qual a juíza Salise Monteiro Sanchotene, relatora do caso, citou um padrão de comportamento prolongado por parte do investigado. Deltan Dallagnol já sabe oficialmente que não é mais deputado. Depois de 3 tentativas frustradas de ser encontrado, saiu hoje no Diário Oficial da União que ele perdeu o mandato de deputado federal pelo Podemos do Paraná. Ele terá 5 dias para se defender da acusação de ter burlado a lei da ficha limpa para concorrer nas últimas eleições. Mas já disse que não concorda com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral e informou que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. As Forças Armadas e o IBAMA realizaram a destruição de 29 embarcações utilizadas em atividades de garimpo ilegal na região da Floresta Amazônica. Essa ação é parte integrante da Operação Ágata Amazônia. Estima-se que o impacto financeiro causado aos garimpeiros possa ultrapassar a marca dos 49 milhões de reais. Isso se deve ao fato de que cada uma dessas embarcações pode ter um valor de construção que varia entre 600 mil e 7 milhões de reais, conforme a avaliação realizada pelo IBAMA. De acordo com informações fornecidas pelas Forças Armadas, as embarcações em questão, também conhecidas como dragas, poderiam gerar um lucro mensal de mais de 23 milhões de reais para os garimpeiros. Algumas dessas, aliás, apresentavam infraestruturas adicionais, tais como balsas de combustíveis, antenas de internet por satélite e sistemas de câmeras de segurança. Além da destruição das 29 dragas, a operação também resultou na desativação de uma estrutura de apoio utilizada pelos garimpeiros. A operação também apreendeu 7,3 quilos de mercúrio, um metal pesado que pode ser prejudicial à saúde e é usado no garimpo para separar o ouro dos sedimentos. No sul de Roraima, o IBAMA e a PRF se uniram para apreender e destruir equipamentos ilegais usados por garimpeiros para acessar a terra indígena Yanomami. Entre os itens apreendidos estavam um avião de pequeno porte, uma caminhonete, uma motocicleta e suprimentos. A Justiça liberou o Smart Sampa, o sistema de monitoramento facial que a Prefeitura de São Paulo pretende implantar na capital paulista. O leilão estava marcado para hoje, mas foi vetado pelo juiz Luiz Manuel Pires, sob o argumento de que um sistema como este, usado em alguns países, como a Inglaterra, coloca em risco os dados captados dos cidadãos.
podendo até aumentar os casos de racismo por cor da pele ou classe social, com a prisão de inocentes. A questão foi derrubada nesta terça-feira pela desembargadora Paola Lorena, atendendo ao recurso do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que argumenta que não existem provas sobre erros deste tamanho, sem contar que as câmeras vão auxiliar a prefeitura no enfrentamento à violência. A previsão é que as 20 mil câmeras sejam instaladas até o ano que vem em locais de grande circulação, como perto de escolas, unidades de saúde, parques e áreas de grande circulação, como o centro da capital paulista. O sistema deve capturar imagens do rosto das pessoas e comparar com bancos de dados da Justiça. O leilão para a escolha da empresa que vai instalar e monitorar o Smart Sampa agora está marcado para a próxima sexta-feira. A Câmara dos Deputados decidiu acelerar a votação das novas regras fiscais que vão substituir o teto de gastos. Hoje foi um dia de muitas conversas para que fossem acertados os últimos detalhes para que o pacote seja levado ao plenário. Em uma reunião na residência oficial do presidente do Senado, o relator do projeto que cria a nova regra fiscal, deputado Cláudio Cajado, e o relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro, apresentaram as propostas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a empresários de diversos setores, como varejo, mineração e construção civil. O objetivo do encontro foi buscar apoio e ouvir demandas para eventuais alterações nos textos diante das sugestões de representantes do setor privado. As duas propostas seguem para análise do Senado Federal depois que forem aprovadas pelos deputados. A expectativa é que a nova regra fiscal passe pela Câmara e pelo Senado antes do recesso parlamentar. Tão logo chegue o projeto de lei complementar ao Senado Federal, nós cuidaremos de dar a esse projeto a devida celeridade, porque é muito importante, ainda nesse semestre, nós conseguimos entregar esse marco fiscal em substituição ao teto de gastos públicos. E o nosso grande anseio, que é o anseio da reforma tributária, que está sendo conduzida pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, que de fato é talvez o maior desafio que o Brasil tenha, um novo sistema tributário de arrecadação. Essas discussões e essas votações, elas estão mais presentes agora na Câmara e a nossa obrigação é fazê-la da forma mais transparente, mais ampla, ouvindo a todos, para que a gente consiga compilar e ter o apoio de todos para ter a reforma tributária que o Brasil merece, que o Brasil precisa, que todos anseiam e que há muito tempo não é conseguida nesta casa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrou entusiasmo após a reunião. Ele disse estar confiante que as duas propostas serão aprovadas antes de junho. Fiquei muito bem impressionado com a conversa aqui por duas razões. Primeiro, um consenso em torno das duas pautas. Temos que votar o marco fiscal, temos que votar a reforma tributária. Não houve uma única voz dissonante a respeito da urgência dessas duas matérias para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Após a reunião na residência oficial do Senado, o deputado Cláudio Cajado, relator da nova regra fiscal, teve novo encontro com Arthur Lira e líderes partidários na residência oficial da Câmara. Cajado se comprometeu a fazer algumas mudanças na redação da proposta para tornar o texto mais claro e reduzir questões levantadas por deputados que poderiam dificultar a votação no plenário. Cajado também afirma que há quórum e apoio suficiente para aprovar o texto. De cada 10 brasileiros, 4 estavam inadimplentes em abril. Ou seja, no mês passado, 66 milhões de pessoas no país estavam com dívidas em atraso no serviço de proteção ao crédito. Um aumento de 8,08% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o setor que concentra a maioria das dívidas é o dos bancos, que representa 63,76% do total. Em segundo lugar, aparece o comércio e logo atrás o setor de água e luz. Segundo a pesquisa, cada consumidor inadimplente deve, em média, para 2 empresas, somando um total de R$ 4.000. Ainda de acordo com a CNDL, o cenário econômico, principalmente durante a pandemia, afetou bastante o bolso das famílias e muitas delas tiveram que deixar algumas contas de lado.
As instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central terão que compartilhar entre si dados e informações sobre fraudes no sistema financeiro nacional e no sistema de pagamentos brasileiro. A norma será implementada até 1º de novembro. A obrigatoriedade do compartilhamento de dados faz parte de uma resolução aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional para aumentar a capacidade de combate às fraudes no sistema financeiro. O objetivo é reduzir a discrepância de informações no acesso a dados utilizados pelas instituições e facilitar os procedimentos e controles internos. Uma série de informações devem ser compartilhadas a partir de agora, entre elas a identificação de quem teria executado ou tentado executar a fraude, a descrição dos indícios da ocorrência ou da tentativa do golpe, a definição da instituição responsável pelo registro dos dados e das informações, e a indicação dos dados da conta destinatária e de seu titular, em caso de transferência ou pagamento de recursos. De acordo com o Banco Central, as empresas do ramo financeiro são responsáveis pela utilização e preservação do sigilo dos dados e das informações bancárias obtidas em consulta ao sistema eletrônico. Além disso, as instituições devem obter o consentimento dos clientes para o tratamento e compartilhamento dos dados, por meio de um contrato firmado com cláusula de destaque. De São Paulo, Leonardo Félix. No mercado financeiro, os investidores ainda aguardavam um desfecho para a renegociação do teto da dívida dos Estados Unidos. No Brasil, as atenções seguem voltadas para a votação do novo arcabouço fiscal pela Câmara dos Deputados, que deve acontecer ainda esta semana. O que fizeram o dólar fechar em alta de 0,02%, cotado a R$ 4,97 na venda. Já a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,26% aos 109.928 pontos. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou hoje um reajuste de até 15,55% nas contas de luz. Os novos valores começam a valer já a partir de domingo. O reajuste médio será de 13,27%, 8,94% para a alta tensão e 15,55% para a baixa tensão. Para os consumidores residenciais, a alta nas contas de luz será de 14,91%. Cada unidade consumidora pode atender a várias pessoas ou um comércio ou empresa. A nova tarifa é maior do que a proposta pela própria agência em março, de 10%. Os aumentos começaram em março, quando o órgão autorizou o reajuste em diversos estados. A última atualização foi em abril, de até 8,6% para 30 milhões de brasileiros na Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe. A ANEEL afirmou que os fatores que mais impactaram no cálculo da revisão foram os custos com transporte e compra de energia e a retirada de componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário. 14% da energia distribuída no país foram furtados ou desviados no ano passado. Um prejuízo de quase 7 bilhões e 700 milhões de reais, de acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, com dados da ANEEL. Ao longo de um ano, o rombo de energia no Brasil equivale ao consumo dos estados de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo juntos. Sem contar que o furto de energia traz prejuízos de várias formas. Primeiro, para o bolso do consumidor. Em média, 10% das perdas são repassadas para a conta de luz. Tem também o custo ambiental. Os gastos para cobrir tanto desperdício poderiam ser investidos em fontes de energia renováveis, por exemplo. E, por último, o risco de prejudicar o fornecimento de regiões inteiras. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados informou que vai aumentar a fiscalização de farmácias e drogarias por conta da exagerada coleta de dados pessoais dos clientes. O órgão afirma que os estabelecimentos estão repassando informações como CPF ou endereço sem a consulta do titular. Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, essa coleta aumenta o risco de vazamento ou compartilhamento de dados. O governo lançou uma modalidade virtual chamada Carteira Meu INSS+, para aposentados, pensionistas e beneficiários de algum auxílio do Instituto Nacional do Seguro Social, que além de dar acesso a dados sem necessidade de impressão do comprovante, também concede descontos em diversos locais.
Essa nova modalidade de acesso virtual concede aos beneficiários descontos em farmácias, telemedicina, viagens, seguros, shows, cinemas, entre outros serviços. Para ter acesso aos benefícios, basta abrir o aplicativo ou site Meu INSS e clicar no ícone Carteira do Beneficiário. Esse clube de vantagens do Meu INSS+, é resultado de uma parceria entre o Ministério da Previdência, o INSS e os bancos do Brasil e Caixa Econômica Federal para os usuários correntistas ou não. Pelo menos 19 milhões de beneficiários do INSS, entre aposentados, pensionistas e outros, terão acesso a esses descontos oferecidos. O governo gastou mais de 392 milhões de reais em contratos de insulina e imunoglobulina sem registro da Anvisa. Os dois medicamentos são estratégicos para o SUS. O Ministério da Saúde informou que foi forçado a buscar os produtos fora do país devido ao baixo estoque e à dificuldade de comprar no mercado nacional. Foram duas tentativas frustradas sem receber propostas de empresas com o registro brasileiro. Apesar de seguir a legislação sanitária e exigir que o produto seja certificado por agências reguladoras de outros países, associações de pacientes e médicos, eles temem receber medicamentos desconhecidos e de baixa qualidade. A nota de R$200 foi lançada em setembro de 2020. Só que agora, mais de 2 anos e meio depois, a cédula é tão rara quanto o lobo-guará. De acordo com o Banco Central, foram produzidas 450 milhões de cédulas de R$200, mas apenas 124 milhões e 800 mil entraram efetivamente em circulação. Mais de 2 anos após o lançamento, apenas 28% das notas de R$200 produzidas foram colocadas em circulação pelo Banco Central. É menos, por exemplo, do que as 148 milhões e 650 mil cédulas de R$1 que continuam em circulação. Isso apesar de as de R$1 não serem mais produzidas desde 2005. Os quase 25 bilhões em cédulas de R$200 correspondem a 7,86% de todo o valor em espécie que circula no país, de 317 bilhões e 347 milhões de reais. O lançamento foi feito durante a pandemia de Covid-19 em 2020. À época, o Banco Central justificou a decisão afirmando que os brasileiros estavam guardando mais dinheiro em casa por causa da crise provocada pela pandemia. Aumentar os saques para as reservas no período de crise econômica. Beneficiários que receberam em espécie o benefício auxílio emergencial não devolveram o dinheiro à rede bancária como era previsto. Desde então, não houve mais produção e as cédulas ainda não colocadas em circulação seguem guardadas pelo Banco Central. Uma pesquisa sobre a reputação das empresas mostrou que os profissionais em busca de um trabalho nem sempre priorizam o salário, mas a missão e o propósito da empresa. Há pouco mais de 2 anos, Johnny era supervisor de vendas em uma empresa onde atuava há quase uma década. Tinha um emprego estável, quando outra companhia ofereceu a ele uma nova oportunidade, com a mesma remuneração e iguais benefícios, mas num cargo inferior. E acredite, ele aceitou a oferta. Eu já os conhecia meio de que propagandas, eventos, então pela maneira que eles trabalham, muito mais flexível, dá autonomia para o colaborador, né? E eu sempre busquei isso, ter uma autonomia de trabalho, uma tranquilidade, um ambiente mais leve para trabalhar. Então, foi juntando esses fatores que me despertou um interesse. O Johnny é só um entre muitos trabalhadores que trocariam de emprego por causa da empresa, se essa for uma companhia que eles admiram e acreditam. Uma pesquisa feita com 3.500 candidatos mostra que mais da metade deles fariam exatamente o que o Johnny fez. O estudo online com pessoas que navegam em sites de carreira, feito pela Raydance, agência de publicidade voltada a recursos humanos, buscou entender o que motiva os profissionais atuais.
54% deles afirmaram que procuram em um emprego, valores que vão muito além de um salário, como explica o representante da empresa responsável pelo levantamento. A gente está falando de equilíbrio vida pessoal-profissional, a gente está falando de respeito, de pessoas para trabalhar, né, para aprender, para se desenvolver, para se desafiar. Então, as pessoas estão olhando cada vez mais para as coisas, não necessariamente o dinheiro. O dinheiro ele é importante, não me entenda mal, mas ele é relativo porque é isso. Eu não vou trabalhar numa empresa em que eu não tenho confiança no meu time, nos meus pares, ou que eu me sinto assediado no sentido de trabalho, né, de ser pressionado, tal, que eu não tenho tranquilidade, a tal da saúde mental. Mais de 30% dos entrevistados disseram priorizar a missão e o propósito da empresa quando procuram um emprego. Elas querem compartilhar valores e saber o que as empresas estão fazendo para o mundo, né? Muito mais do que você gerar crédito ou você ajudar, enfim, a curar doenças e tudo mais, que, de novo, o propósito, a missão, não existe a mais nobre ou menos, a melhor ou pior, tem aquela com a qual me identifico. Quase 28% dos profissionais disseram que primeiro avaliam o potencial de desenvolvimento profissional oferecido pela companhia. Pouco mais de 20% a cultura da empresa e 21,5% os produtos e serviços por ela oferecidos. No caso do Johnny, esse último quesito foi um dos principais. O que chamou a atenção nessa empresa nova foi o leque de produtos que eles trabalham, né? Isso você agrega mais conhecimento, você tem mais oportunidades de conhecer, lidar com novos produtos, conhecer novas pessoas, sair um pouquinho daquele ambiente fechado de trabalho. Ao longo do tempo eu tive bons resultados e a questão salarial foi diferenciada, né? Então eu visei outras questões e no final deu, vamos dizer assim, um resultado melhor, financeiramente falando, né? O especialista diz que hoje não são as empresas que escolhem os empregados. Atualmente são os profissionais cada vez mais qualificados que escolhem onde querem trabalhar. Por isso, segundo Caio, as companhias precisam investir em um bom site de carreira. Então, as informações mais importantes da sua empresa, da sua reputação, da sua missão, da sua cultura, seu jeito de trabalhar, tem que estar no site de carreira, porque ali sim, digamos que é uma página, entre aspas, estática, ou seja, ali tem um monte de informação que deve ser atualizada, então não é que ela é estática para sempre, né? Mas enfim, ali você tem a oportunidade de contar os diferenciais da sua empresa, por que as pessoas gostam de trabalhar ali, o que você oferece para a pessoa, como é que você vai convencer a pessoa de fato a falar, essa empresa que eu, eventualmente, ele me chamar a atenção num post, num vídeo, numa conversa, e tudo que acontece de fato nela, o site de carreira é o lugar que tudo acontece. A Agência Nacional de Saúde Suplementar incorporou ao rol de procedimentos e eventos em saúde mais 2 opções de remédios para tratamento de câncer de ovário e de próstata metastático. Os medicamentos foram analisados pelo CoSaúde e aprovados em reunião de deliberação da diretoria colegiada da ANS no dia 2 de maio deste ano, tendo cobertura obrigatória pelos planos de saúde. É uma boa notícia essa, Beatriz. E tem outra dentro do ambiente de saúde, que as unidades básicas do SUS poderão oferecer, a partir de agora, consultas com especialistas como infectologistas, cardiologistas e dermatologistas. Essa mudança está prevista em uma portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Conhecida popularmente como UBS, essas unidades de saúde têm como foco o atendimento generalista com médicos e equipes da saúde da família, ou seja, algo mais rápido e menos específico, tendo como característica o atendimento primário ao paciente. Mas com as atenções voltadas com mais ênfase à saúde da população, o Ministério da Saúde definiu as novas regras para financiamento e funcionamento das equipes multiprofissionais na atenção primária à saúde. A norma publicada na noite desta segunda-feira prevê um financiamento federal específico para essas equipes de R$ 870 milhões somente em 2023 e ainda amplia a lista de especialidades que podem ser custeados com a verba federal. Até agora, as equipes multiprofissionais podiam ser formadas por profissionais de saúde como psicólogos,
fisioterapeutas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais, além de médicos como geriatras, pediatras e psiquiatras. Agora, com a nova portaria, o Ministério abre a possibilidade de oferecer na atenção básica consultas também com 5 novos tipos de especialistas médicos: infectologistas, cardiologistas, dermatologistas, endocrinologistas e rancenólogos. De acordo com a pasta, essas especialidades foram escolhidas por tratarem de problemas que são mais frequentes na população. Até os dias de hoje, os atendimentos com esses especialistas costumam ser oferecidos em ambulatórios de especialidades que não estão presentes em todos os municípios e costumam ter filas de espera de meses. Mas a nova regra busca diminuir as filas e aumentar exponencialmente o número de atendimentos para a população em geral. Vale lembrar que a saúde é um direito da população e o investimento cada vez mais assíduo do governo federal para qualificar o atendimento para os brasileiros não pode ser visto como heroísmo, e sim como obrigação, já que a Constituição de 1988 trata da saúde como algo universal e para todos. Reduzir as filas do INSS, uma promessa que foi firmada pelo atual governo logo no início do dia da posse presidencial, mas parece continuar sem uma solução. Em 5 meses de governo, não parou de aumentar o número de pessoas esperando atendimento. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, reconheceu que o número de quem procura benefícios, como aposentadorias, já atinge mais de 1.800.000 pessoas no Brasil. E mais 1 milhão aguardam pela perícia pelo atendimento médico. No ano passado, a média mensal era de 200.000 brasileiros a mais do que agora. O ministro reconhece que a situação é complicada, porque muitos cidadãos não têm de onde tirar o dinheiro para o seu sustento. Como na fila dos benefícios, ele não encontra, tenta trabalhar, mas com pouca saúde, procura atendimento médico. É uma roda que gira sem parar. 503 brasileiros morreram de dengue nos primeiros 5 meses do ano. É quase a metade do total do ano passado inteiro, que teve um recorde dos casos fatais da doença transmitida pelo mosquito chikungunya. Segundo o boletim do Ministério da Saúde, as regiões mais afetadas são Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já houve registro de casos de dengue em 85% dos municípios do país. As mulheres são as mais afetadas. E com o ressurgimento da dengue tipo 3 no Brasil, há indicativo de que a doença possa voltar em massa nos próximos meses. O vírus da dengue possui 4 sorotipos. Em Mato Grosso do Sul, os predominantes são os tipos 1 e 2. Já o sorotipo 3 ressurgiu no país depois de 15 anos, o que preocupa os especialistas sobre os riscos de uma nova epidemia. Faz muito tempo que não circula esse sorotipo no país e também no estado. Dessa forma, muitas pessoas não tiveram contato com esse sorotipo, a questão da baixa imunidade e pode acarretar uma possível epidemia, né, com a circulação desse sorotipo. Estudo feito pela Fundação Oswaldo Cruz identificou 4 casos de dengue tipo 3 no país. 1 no Paraná e 3 em Roraima. Os pesquisadores fizeram a caracterização genética do tipo 3 e não descartam uma epidemia. E ainda existe o perigo da dengue grave ocorrer em pessoas que já tiveram algum tipo da doença, se forem infectadas novamente. Qualquer sintoma de alarme, né, que a gente fala na doença, deve procurar o serviço de saúde mais próximo. Então, os cuidados devemos continuar, os cuidados em casa, no nosso quintal, e também não fazer uso de medicação sem prescrição médica, não se automedicar, pois pode agravar os sintomas da doença. As ações de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti continuam. No mutirão realizado no bairro Tiradentes, do dia 15 a 21 de maio, os agentes de combate a endemias visitaram 2.754 imóveis e encontraram 119 focos. Dos 79 municípios do estado, 20 estão em alerta de alta incidência da doença.
22 pessoas já morreram em Mato Grosso do Sul. Campo Grande tem 6.710 casos confirmados de dengue. Os bairros com os maiores índices de focos, proporcional ao número de imóveis, são Iraci Coelho, Copa Vila 2 e região do Guarandi. Já os bairros com os maiores casos confirmados são Caiobá, Tiradentes, Chácara dos Poderes e Los Angeles. Os moradores da região russa de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia, tiveram que deixar suas casas após sofrer um ataque por drones na noite de ontem. O governo russo afirmou hoje que conseguiu abater uma série de equipamentos utilizados no ataque. Não houve feridos. O governo local disse que a cidade está passando por uma operação antiterrorista e fez um alerta aos moradores, insistindo para que não voltem para sua casa. A Rússia afirma que está sendo atacada por um grupo de sabotadores ucranianos. Por outro lado, o governo da Ucrânia negou o envolvimento no caso, garantindo que os ataques foram feitos por russos que se opõem ao próprio governo. Equipes policiais portuguesas voltaram a realizar nesta terça-feira buscas de vestígios que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento de 16 anos atrás de Madeleine McCann. A menina britânica desapareceu em 2007 na região da Praia da Luz, no Algarve, onde passava férias com os pais. As operações estão em curso em Portugal e são realizadas com o apoio da Polícia Judiciária alemã. A Justiça da Alemanha não revelou mais detalhes sobre a natureza das buscas neste caso, um dos maiores enigmas criminais dos últimos anos. A polícia portuguesa já havia anunciado na segunda-feira que realizaria novas buscas a pedido das autoridades alemãs. Segundo imagens da televisão portuguesa, uma área foi isolada junto a uma barragem situada a 50 quilômetros do local onde Maddie desapareceu em 3 de maio de 2007. O alemão Christian B., um pedófilo reincidente, é o principal suspeito pelo desaparecimento desde 2020. A investigação ficou paralisada por anos, antes que as autoridades tomassem conhecimento desse homem, que morava a poucos quilômetros do hotel onde a menina estava hospedada na época. O suspeito Christian B. está cumprindo uma sentença de 7 anos de prisão na Alemanha pelo estupro de uma americana de 72 anos. Ele também foi acusado de outros 5 crimes e delitos sexuais cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal. E a seguir, polícia da Espanha detém 7 torcedores que ofenderam o jogador Vini Júnior com atitudes racistas. E ainda, a profissão inusitada de um suíço é ensinar turistas a como sentir melhor os aromas durante os passeios. E a pressão sobre o caso de racismo sofrido pelo atleta Vinícius Júnior parece ter surtido efeito. Hoje, ao menos 7 pessoas foram presas, acusadas de terem proferido as palavras de ódio contra o brasileiro. Bastaram inúmeros casos de preconceito racial para que, finalmente, as autoridades espanholas tomassem alguma providência sobre um dos crimes mais baixos que existem na humanidade. Diante da onda de indignação com os insultos que Vinícius Júnior recebeu, a Polícia Nacional Espanhola deteve 7 pessoas suspeitas de crimes de injúria racial e ódio contra o brasileiro. Dos 7, 4 são suspeitos de terem colocado o boneco que representava o atacante enforcado em uma ponte de Madrid em janeiro deste ano. Os outros 3 são torcedores do Valência que estavam no estádio no último domingo, quando gritos de macaco foram entoados das arquibancadas do estádio de Mestela. Os torcedores foram identificados pela direção do Valência, segundo informou o clube, e detidos em suas residências. Contudo, a impunidade é um mal que prevalece e esses 3 que foram presos já estão soltos após prestarem depoimento. E essas situações afastam cada vez mais a permanência do brasileiro no elenco merengue. Mas para tirar Vinícius Júnior do Real Madrid não é algo muito fácil. Isso porque as cifras assustam. Só o valor da multa rescisória, ou seja, o pagamento para quebrar o contrato do atleta com o Real Madrid, tem um valor de 1 bilhão de euros, ou seja, mais de 5 bilhões de reais.
O próprio clube espanhol não deseja isso e, segundo informações, dificultaria ao máximo a saída do atleta. E o jovem, ainda com 23 anos, tem contrato até junho de 2027. E essas situações com o jogador fez com que os olhos finalmente fossem abertos ao racismo existentes nos 4 cantos do mundo. Dessa forma, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou a criação de um grupo de trabalho no banco em defesa do empoderamento negro. O anúncio foi feito durante um evento do Grupo de Trabalho Empoderamento Negro para a Transformação da Economia, que tem como objetivo propor medidas de fortalecimento da equipe racial no BNDES. Além das ações governamentais, outras atitudes no âmbito futebolístico têm trazido, de certa forma, esperança para um futuro melhor. As autoridades do futebol italiano anunciaram que adotarão uma abordagem de tolerância zero com torcedores racistas. Segundo informações repassadas pela organização da Série A, será usada uma tecnologia para ajudar a identificar os infratores e bani-los dos estádios. De acordo com a organização do campeonato italiano, essa é uma batalha como um tumor que deve ser removido sistematicamente, por mais que tenham recorrências. A batalha antirracista no mundo deve seguir para que pessoas como Vinícius Júnior não sofram com injustiças como essas. A Real Federação Espanhola de Futebol multou o Clube Valência em 45 mil euros, cerca de 240 mil reais, depois dos atos racistas de seus torcedores contra Vinícius Júnior. Outra decisão tomada há pouco foi o fechamento de parte das arquibancadas do estádio do clube por 5 jogos. Além disso, o brasileiro que recebeu cartão vermelho após a confusão no campo não será suspenso e poderá atuar na próxima partida. O Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou hoje uma estratégia para prevenir o racismo na primeira infância. Em parceria com o Instituto Promundo, o programa envolve o Rio de Janeiro e mais 7 capitais. A primeira infância antirracista é uma estratégia de sensibilização sobre os impactos do racismo no desenvolvimento infantil, direcionada a este público em específico, porque esse é o período da vida de 0 a 6 anos de idade em que o cérebro da criança se desenvolve com maior facilidade e as bases do desenvolvimento se estruturam. Existem inúmeras evidências que mostram que na primeira infância que as crianças vivenciam o racismo pela primeira vez. Entre os 8 meses e os 2 anos de idade, a criança começa a perceber as diferenças físicas, de traços, de cor de pele, de altura e tamanho. Além de também ser nessa etapa da vida que elas começam a internalizar que há hierarquias nessas diferenças. A PIA também é apontada como uma estratégia de mobilização social voltada para profissionais de saúde, famílias, pais e cuidadores, sobre como ter práticas antirracistas no cotidiano de serviços de educação infantil, assistência social e saúde. Com o lançamento, o Unicef procura dar visibilidade para o racismo e pensar em formas de prevenir e reduzir os efeitos tão prejudiciais que o racismo impacta nas crianças. Para isso, será lançada uma série de materiais englobando 4 cadernos, além de uma websérie com 7 vídeos sobre parentalidade antirracista com influenciadores e especialistas. Tudo isso estará disponível gratuitamente para todo o Brasil no site do Unicef. A partir do lançamento no Rio de Janeiro, o projeto será focalizado também nas capitais de São Paulo, Manaus, Salvador, Recife, Belém, Fortaleza e São Luís. A CPI das apostas esportivas definiu hoje o cronograma e o plano de trabalho. Além de não levar em conta somente o que já foi apurado pela Operação Penalidade Máxima, a investigação também terá como foco o futebol feminino. A apuração levará em conta somente as partidas profissionais de futebol. Mas se aparecerem indícios em jogos amadores ou até em outros esportes, eles serão encaminhados para o Ministério Público.
A juíza Marta Ribeiro Pacheco, da Primeira Vara Federal de Guarapuava, no Paraná, determinou que a União forneça medicamento à base de canabidiol a uma moradora da cidade de Pato Branco, no mesmo estado, que sofre de fibromialgia aguda. A doença que atinge o sistema nervoso central provoca dores em todo o corpo, principalmente nas articulações. O remédio custa cerca de R$ 800 por mês e a paciente não tem condições de arcar com o custo do tratamento, que não tem prazo para terminar. Em meio à busca pela velocidade e praticidade em Fortaleza, capital do Ceará, os automóveis não são mais os principais meios de transportes. Isso porque as bicicletas têm ganhado cada vez mais espaço na mobilidade urbana e, entendendo isso, a Prefeitura da cidade tem investido para tornar Fortaleza a capital nacional do ciclismo. A busca pela facilidade no cotidiano e a geografia municipal favorável por ser bem plana fez com que a Prefeitura de Fortaleza planejasse um modelo cicloviário capaz de suportar o número de ciclistas na cidade. E os investimentos têm surtido efeito, já que a maioria dos habitantes do município cearense vive a menos de 300 metros de uma ciclovia. E a palavra ciclofaixa não se faz presente, já que o município investe em um modelo cicloviário, que atualmente tem uma extensão de mais de 419 quilômetros. Dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza apontam um salto de 516% na extensão de ciclovias desde 2012, quando havia 68 quilômetros de malha cicloviária. Não só para os especialistas, como para quem usa ciclovias, esse já pode ser considerado um modelo de sucesso que pode inspirar cidades com problemas de mobilidade urbana. Mas é importante ressaltar que para que isso ocorra com sucesso, é exigido a priorização por parte dos gestores públicos. E o resultado de todo esse projeto é a criação do Bicicletar da Prefeitura de Fortaleza, que investiu em um sistema de bicicletas públicas. O objetivo é oferecer uma opção de transporte sustentável e não poluente para os moradores, com estações distribuídas em pontos estratégicos da cidade e que podem ser acessados de forma gratuita por quem possui o bilhete único. Fortaleza também buscou integrar as bikes com o transporte coletivo por meio da instalação de estacionamentos para bicicletas próximo a estações de metrô e terminais de ônibus. A mudança incentivou o espaço privado, como shoppings, mercados e prédios corporativos, a também se adequarem. Além disso, a segurança dos ciclistas também é preservada, e os números indicam isso. À medida que a malha cicloviária cresce, os óbitos envolvendo ciclistas diminuem significativamente. Nos últimos 10 anos, Fortaleza registrou uma redução de 61,5% no quantitativo de mortes. Em 2011, foram 39 óbitos. Já em 2022, apenas 15. A diminuição passa de maneira quase integral pelo forte investimento e apoio na utilização da bicicleta e também pela conscientização da população sobre a importância e o respeito ao ciclista. E na Suíça existe um profissional para guiar visitantes a sentir cheiros. É um sommelier do ar. Um perfumista desenvolveu suas habilidades trabalhando durante anos na indústria dos aromas e decidiu apostar nessa função um tanto inusitada. Quem nunca passou por algum lugar e sentiu aquele cheiro de ar puro, grama molhada, de flores? Lá na Suíça, Patrick Stabler decidiu apostar neste ramo de degustação de aromas e se tornou o primeiro sommelier de ar a conduzir os visitantes pelas montanhas do Cantão dos Grisões, no leste do país. A proposta dos passeios é a de que Stabler ajude os turistas a sentirem os aromas distintos e únicos da região. Qualidade do ar, altitude, temperatura, umidade e outros fatores técnicos são explicados pelo perfumista suíço para justificar a diferença daquele local específico. O tour promete incluir várias sensações olfativas,
como respirar um vasto leque de aromas de madeiras, produtores de mel e também arbustos frutíferos. Patrick acredita que o olfato é subestimado, já que é o sentido mais importante para ele, mas que só pode ser atingido no seu subconsciente, pois essa é a maneira mais intensa de você construir uma memória. Segundo ele, os cheiros guardados no seu cérebro podem trazer lembranças a qualquer momento. Muitas coisas lindas passam de maneira inconsciente pelo nosso nariz, inclusive o amor. Mas é claro, o tour tem o olfato como principal sentido, mas também inclui um agrado ao paladar. Há uma parada para um almoço preparado por um chefe somente com ingredientes produzidos na região, inclusive com o uso de alguns frutos coletados pelos turistas no caminho. Sobre valores, o passeio com algumas horas de duração custam a partir de 50 francos suíços, cerca de R$ 274. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.